Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. A proposta do programa Projeto 15 Minutos é estudarmos a doutrina espírita 15 minutos por dia. Temos 260 e algo do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o primeiro livro da codificação que fizemos no projeto, sempre programas de 15 minutos, e começamos, há 2 anos atrás, o Livro dos Espíritos. Necessitamos parar para um outro projeto nosso e estamos agora retornando. O Livro dos Espíritos nós fizemos até o episódio, vamos chamar assim, 51. E esse episódio 51, ele ainda estamos no capítulo, no livro primeiro, das causas primeiras, que tem 4 capítulos, ok? E nós vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. Olha, para vermos só, hein? Episódio 52. 15 minutos por dia. E estamos na questão 37, que é o início desse capítulo 3 do primeiro livro, que trata das causas primárias. Então, primeiro, no capítulo 1, falamos de Deus, no capítulo 2, elementos gerais do universo, e terminamos em 2021. Estamos voltando agora em 2023, capítulo 3, quando falaremos da criação. Na criação, vão ser abordados os temas formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então, vejamos essa primeira parte do capítulo, que trata sobre a formação dos mundos. E Kardec começa colocando-nos assim: o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, ou seja, além dos mundos, o universo também compreende os seres animados e inanimados. Todos os astros, também aí estão incluídos, que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem esse espaço. Porque não existe o nada, não é? O espaço não é feito de nada. Nós temos fluido em toda parte. Nós estamos aqui e em torno de nós há o ar, que também é matéria. O fluido cósmico universal é a matéria-prima elementar do universo. Toda a matéria decorrente dessa matéria primitiva forma tudo o que vemos e o que não vemos, como bem nos disse Kardec. Vejamos então a questão 37 que Allan Kardec faz aos espíritos. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? Sim, porque Deus é eterno. Existe desde sempre, viverá para sempre. Ele é eterno. Nós, suas criaturas, somos imortais. Temos um início, quando Deus nos criou, e não temos fim. Portanto, somos imortais. O universo foi criado, pergunta Kardec aos espíritos, ou existe de toda eternidade como Deus? Respondem os espíritos: sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade,
não poderia ser obra de Deus. Allan Kardec comenta: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, o que nos diz isso é a razão. Por quê? Porque o universo, ele se movimenta dentro de leis perfeitas. Então, existe uma inteligência por trás do universo. Não existe o caos, não é? Todos os planetas respondem a leis, até mesmo um buraco negro, todos os elementos do universo respondem a leis. E essas leis são perfeitas, são as leis de Deus, são as leis da matéria, que a ciência comum que conhecemos estuda, não é? Nós temos a ciência espírita, que vai estudar coisas que a ciência ainda do mundo não estuda. Hoje em dia, nós temos a mecânica quântica, que já vai além, e assim a inteligência humana caminha para descortinar, através da ciência, o que os espíritos vieram nos revelar pela doutrina espírita. Vamos chegar lá, tudo a seu tempo, não é? Na questão 38, Kardec pergunta como Deus criou o universo. E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Olha que interessante. Como Deus criou o universo por sua vontade. Afinal, ele é onipotente. Ele pode tudo, certo? Pela sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Sim, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento da Bíblia. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas foi feita como? Ele mobilizou alguém? Não, a sua vontade. Ele cria o princípio material, matéria, e o princípio espiritual, que vai também evoluindo, primeiro na evolução anímica e depois na evolução espiritual, quando alcançamos o patamar de espíritos, os seres inteligentes da criação. Vejamos então a questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta dos espíritos: tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, no espaço existe matéria, e essa matéria vai se agregando e formando novos mundos. Mas da onde surge essa matéria? Outros mundos se desfazem, assim como os nossos corpos, não é? A matéria também no planeta, ela vai se transformando. Como diria Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, os nossos corpos são gerados nas barriguinhas das nossas mães, tirando da onde? Da matéria do próprio corpo materno, não é? E depois, quando morremos, a nossa matéria retorna, geralmente para a Terra, e ali ela vai sendo deteriorada, consumida e se transformando em outros elementos da natureza. E o ciclo da vida vai dando seguimento. Na matéria,
Nosso espírito já retorna para o mundo espiritual. Na questão 40, Kardec pergunta: os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Está falando dos cometas. E os espíritos respondem: isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Vou refazer isto que não foi bem no ritmo correto. Isto é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Ou seja, muitos pensavam, né, que quando passava um cometa, coisas iriam acontecer, fenômenos, tudo, muita crendice. Não nos lembramos mais disso. Hoje em dia, não acredito que as pessoas tenham essas crendices com relação a cometas, mas as pessoas tinham muito medo dos cometas. Achavam que era o início de algum tipo de mau presságio. Então, ele diz que sim, é exato que os cometas seriam um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação. Mas dizem também os espíritos nessa resposta que é absurdo acreditar-se na influência dos cometas na nossa vida. Refiro-me, diz o espírito que responde, à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Mas isso também não é crendice? Vamos dizer isso para o mar, não é? Que toda vez que a Lua se aproxima e se afasta, as marés sobem e as marés descem. Sim, existe uma influência, porque estamos falando de leis físicas, não é? Então, ali existem influências de forças, né, que fazem com que haja esse tipo de movimento na matéria. Na questão 41, Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Dentro do que eles responderam até agora, dizem então os espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Foi exatamente aquilo que dissemos há pouco. Na questão 42, nós temos o seguinte: poderemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Poderemos conhecer a duração da formação, da existência, da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Responde o espírito que está aqui, porque ele responde na primeira pessoa. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. E vamos combinar. Saber isso para quê? Né? Essa formação vai ser útil para quê? O tempo que leva um mundo para se formar. Não é? Então, existe só um tipo de mundo? Então, será que existe um tempo único? E o que é o tempo no universo? Né? Então, isso é tão complexo. Muito bem. Estamos, então, caminhando para uma outra parte do capítulo que vai tratar sobre a formação dos seres vivos. Vamos deixar isto, então, para amanhã. Ok? Então, que bom que retornamos, estamos felizes e desejamos a todos muita paz e até amanhã com mais um episódio do nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã.